justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 4, versículo 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, há aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando ele fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente das. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Romanos 5, versículo 6 em diante. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E finalmente Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se os irmãos lerem ou leram com mais cuidado os 3 primeiros capítulos de Romanos, então os irmãos perceberam ou vão perceber que esses 3 capítulos, eles deixam muito claro, esses 3 capítulos deixam muito claro o estado, a condição do coração do homem, a depravação do coração humano depois da queda, depois do pecado. Fica muito claro nesses 3 primeiros capítulos o porquê todos os homens, todas as pessoas são dignas de serem alvos da ira de Deus, da ira santa de Deus. Fica muito claro o porquê todos nós somos merecedores
da ira eterna, da justiça eterna, do juízo eterno de Deus, porque não há um sequer, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram e desmerecem o louvor de Deus, todos pecaram e vivem falhando em obter a aprovação de Deus. Aprovação no sentido de Deus ter prazer e não desgosto a ponto de fazer com que Ele queira vomitar. É como descrito em Apocalipse no capítulo 3. Porque o salário do pecado é a morte. É porque o pagamento justo, o pagamento exigido pelo pecado é a morte. E se os irmãos leram ou lerem os 3 primeiros capítulos da Bíblia, lá no livro de Gênesis, então os irmãos perceberam ou vão perceber o tamanho do estrago que o primeiro pecado causou na história da criação. Tudo era muito bom, tudo era muito lindo, mas tudo foi destruído, tudo foi esmagado por causa de um pecado. Por causa de um pecado. E muitas pessoas, inclusive cristãos, eles não conseguem entender como é que um Deus bondoso seria capaz de enviar pessoas para o inferno para sempre, só porque cometeram alguns pecados durante alguns anos, 80 anos de vida. A gente ouve comentários desse tipo: poxa, mas que é isso? Que justiça é essa? O camarada ele comete aí alguns pecados durante mais 100 anos de vida, mas por causa desses anos de vida e desses pecados ele passa toda uma eternidade queimando. Que justiça é essa? Que bondade é essa? Que amor é esse? E é claro que esse tipo de comentário é errado. E é errado porque ele parte de um ponto de vista errado. Esse tipo de comentário, ele parte de um ponto de vista humano. Parte de um ponto de vista humano. E se nós fizermos as contas, o inferno, ele entra na história da humanidade por causa de um pecado. É por causa de um pecado. E o ponto de vista humano, ele faz a gente gritar de indignação. Poxa vida, como assim? Inferno eterno por causa de um pecado. É por causa de um pecado. O que é isso? Se você parte do ponto de vista humano, não cabe na cabeça. Não dá para entender como é que por causa de um pecado é justo o envio de toda uma humanidade à perdição, à condenação eterna. Nunca. Agora, se nós mudarmos o nosso ponto de vista, se nós adotarmos o ponto de vista divino, aí a nossa pergunta ela muda. A nossa pergunta então passa a ser a seguinte: puxa, o que é então? O que é o pecado? Para que conforme na existência? Por que um pecado só justificou a condenação de toda a criação, de todos os homens? Por que é justa a condenação de tudo por causa de um pecado? Se as pessoas entendessem o que o pecado é, se o mundo entendesse o que o pecado é, o triste é que o mundo muitas vezes falha em perceber o que o pecado é, porque os cristãos ainda não entenderam muito bem o que é o pecado. Porque o pecado, ele não é algo natural, o pecado não faz parte da natureza humana. Errar não é humano. Tanto é que Jesus, ele veio como
O pecado não é algo leve, digno de entretenimento. O pecado não é algo que não exige a nossa atenção. O pecado não é algo em que não se pode falar. Não, eu não vou falar de pecado, porque se eu falar de pecado para o outro, isso vai deixar o outro com uma baixa autoestima. Não, o negócio vai ser para cima. É confete para todo lado, é mentiroso, mas é para cima. Pecado não é como aquela canção pseudo-cristã que tocou nas rádios e dizia que o pecado é algo que Deus entende. O pecado Deus entende. Puxa, não sei em que Bíblia que ele achou isso, mas até onde eu sei, na Bíblia revelada, na palavra revelada pelo Senhor, a gente entende que Deus não entende o pecado, Ele condena o pecado e condena todo aquele que é amigo do pecado. O que é o pecado então? O que é o pecado? Por que o pecado é algo tão sério? Porque apenas um foi o suficiente, só um. Por que, pastor, apenas um pecado para justificar todo o mal que há? E a resposta, na verdade, nós encontramos em Deus. Essa pergunta talvez não seja a melhor pergunta a se fazer, mas a resposta dessa pergunta nós encontramos na revelação de quem Deus é. E quem é Deus? Quem é Deus? Eu sei que eu vou falhar, eu devo falhar na minha resposta, porque que somos nós para definirmos e limitarmos aquele que é indefinível e ilimitado? Mas eu vou ousar dizer que Deus é um ser pessoal, que carrega nele mesmo uma principal característica que faz ele ser Deus. Que Deus é um ser pessoal que carrega nele mesmo uma principal característica que faz ele ser quem ele é. E que característica é essa? Qual é essa característica que faz ele ser quem ele é? Deus é santo. Deus é santo. E aqui me parece que a gente encontra um outro probleminha, porque muitos parecem não saber explicar exatamente o que significa que Deus é santo. O que significa dizer que Deus é santo? Porque a santidade de Deus, ela não diz respeito à pureza de Deus. Deus não é santo porque Ele não tem pecado. A santidade de Deus não diz respeito à moral de Deus ou à retidão de Deus. Porque dizer que Deus é reto, que Deus é justo, não é o mesmo necessariamente que dizer que Deus é santo. O que significa dizer que Deus é santo? A palavra santo, como nós sabemos, significa separado. E o que significa isso? Isso significa que quando dizemos que Deus é santo, estamos dizendo que Ele é separado de tudo que há. Significa dizer que Deus é acima de todas as coisas, que Ele é tão acima de tudo que há, que Ele não se enquadra, que Ele não se encaixa em nenhuma categoria, a não ser a dele mesmo. Isso é dizer que Ele é infinitamente mais do que nós possamos sonhar ou imaginar. Por isso declaramos que Ele é incomparável. Incomparável. Deus não é santo porque Ele é puro somente. Deus é santo porque Ele, além de ser puro, Ele, além de definir o que é pureza, Deus é santo porque só Ele é puro. Deus é santo porque só Ele é reto. Deus é santo porque só Ele é justo. Só Ele é grande. Só Ele é forte. Só Ele é eterno. Só Ele é o Todo-Poderoso.
pessoa, esse ser total e eternamente separado de tudo e de todos, de tudo que há, incomparável. É por isso que os anjos de eternidade em eternidade, dia e noite, proclamam sem cessar que santo, santo, santo é o Senhor, dia e noite, de eternidade em eternidade. É como se essa proclamação, adoração contínua tivesse algo a nos dizer. É como se os anjos nos dissessem algo. É como se eles nos dissessem: olha, nós pelos séculos dos séculos presenciamos a tudo o que a eternidade nos permitiu até aqui presenciar, mas até hoje não vimos nada além, até hoje não vimos nada em ninguém, não vimos nada que se compare, que se assemelhe, por menor e mais insignificante detalhe que seja. Até hoje não vimos nada em ninguém que se compare. E é por isso que nós cantamos, é por isso que nós proclamamos dia e noite sem cessar, motivados por uma revelação que vocês humanos experimentaram ou desaperceberam. Santo, santo, santo é o Senhor. Eu gosto de crer que quando o grande dia do Senhor chegar, nós ficaremos calados diante da visão que representa a santidade de Deus. Não sei, talvez, se fosse possível, muitos se arrependeriam por ter cantado tantas vezes que santo é o Senhor, sem saber sobre o que estava cantando. E ainda falando na santidade do Senhor, a santidade do Senhor, a santidade de Deus, ela faz todo o resto, ela faz igual todas as coisas. É a santidade de Deus que iguala todo o resto, coloca todo o resto dentro de uma só categoria. A santidade de Deus que faz do verme, do cachorro e do homem seres da mesma categoria. É a santidade de Deus que faz do homem, dos anjos e de todo o universo, pertencerem a uma mesma categoria. E aqui em alguns círculos isso faz alguns se sentirem um pouco mal. Como assim? Como assim? Você está me comparando ao verme, ao cachorro, Nós fomos convencidos pelas vozes deste mundo, pelas vozes do humanismo, fomos convencidos de que existe muito valor em nós, de que nós somos o centro do universo, Mas vamos fazer aqui um exercício mental, vamos fazer aqui algumas comparações para ver se nós aprendemos algo acerca de nós mesmos. Alguém, por favor, me diga se essa grandeza, essa suposta grandeza do homem, comparada à insignificância de uma bactéria microscópica, é comparável à grandeza do universo diante da minha suposta grandeza. O que é maior? A minha grandeza em relação a uma bactéria ou a grandeza do universo em relação a mim? O que é maior? A grandeza do universo. A grandeza do universo é muito maior do que a minha suposta grandeza diante de uma bactéria microscópica. Interessante é que, porque o universo, esse negócio enorme, o universo coloca tanto nós
tanto a minha pessoa quanto uma bactéria microscópica no mesmo patamar de insignificância, né? A bactéria e a gente comparado ao universo é nada, nada comparado com nada diante do tudo é nada, né? Só que até a grandeza do universo em comparação à insignificância do homem é nada quando comparada ao Deus que é santo por toda a eternidade. Santo, santo, santo. E para a gente entender um pouco isso melhor, eu preparei aqui um lápis. A gente vai fazer aqui uma baguncinha bem santa, né? É por uma boa causa, se o microfone vir até aqui. Vamos tentar adotar o ponto de vista divino, tá? E vamos imaginar que aquilo que eu vou fazer aqui, vamos reduzir isso de forma eterna, tá? Vamos dizer que isso é uma escala eternamente reduzida. E eu vou dizer então que esse pontinho aqui, ó, isso aqui é bactéria microscópica, tá? Vou fazer mais alto ainda porque tem a árvore aqui, tem pessoas que não podem ver, né? Então ali, ó, isso daqui é o homem, tá? E um pouco mais alto ainda, só para todo mundo poder enxergar muito bem, isso daqui é o universo. E porque o que nós temos aqui hoje é isso, eu vou dizer que isso daqui é Deus. Tudo se torna insignificante diante daquele que por todo sempre é santo, santo, santo. Tudo se torna insignificante diante do santo, santo, santo Senhor. Isso que eu acabei de fazer é um tanto quanto perigoso, porque comparar a Deus com algo mais pode ou é uma afronta. Comparar o Senhor a algo mais pode ser ou é uma afronta a Deus. Por quê? Por que essa comparação é perigosa? Para responder essa pergunta, eu preparei aqui um pedaço de papel higiênico bem comum. Com licença. Respondendo a pergunta, imagine se eu pegasse esse papel, um mundo desprezível, dissesse para o pastor Hildo: Pastor Hildo, o Senhor para mim é melhor que isso daqui. Ou se chegasse para a mãe da Maria e dissesse para Maria: olha Maria, sabe a sua mãe é melhor do que isso daqui. O João, sabe o seu pai para mim é melhor do que isso daqui. Por que
tão instante. Por que se Maria e João estivessem aqui? Por que se pastorino não fosse pastor? Eles teriam pulado no meu pescoço. Por quê? Porque ao comparar o pastor, a mãe e o pai de João e Maria com isso, eu os trouxe, eu os rebaixei ao mesmo nível disso daqui. Eu os rebaixo. E Deus, Ele é santo, Ele é incomparável. E não é que não seja possível comparar Deus a algo mais. A questão é que não se pode, não se deve comparar Deus a algo mais, a mais nada. Porque comparar Deus a algo mais é colocar, é trazer, é rebaixar Deus ao mesmo nível. E isso é dizer que Deus não é santo. Isso é dizer que Deus não é tanta coisa assim. Por que o pecado então é algo tão asqueroso, nojento? Qual que é o problema do pecado? Por que o pecado é tão sério? O problema do pecado, o pecado é algo nojento, porque isso daqui se levantou contra Deus e disse: eu e você somos iguais, eu e você podemos ser iguais, eu posso ser igual a você. O que é que você é que eu não possa ser? Eu exijo ser igual a você. Por que é que eu preciso de você? Por que é que eu preciso me submeter a você? Isso daqui não se vê diferente, pensou que poderia ser como o problema do pecado. O pecado é uma abominação, porque ele é uma afronta a Deus. O pecado é algo nojento, porque é uma afronta ao santo, santo, santo Deus, e é uma afronta por parte disso. Todo aquele que não conhece a Deus, todo aquele que não vê como Ele é, nunca vai entender o quão nojento, o quão desprezível é o pecado. E aquilo que a gente chama de pecadinho e pecadão não existe. Por quê? Pecadinho e pecadão parte de um ponto de vista humano, conceito humano, porque do ponto de vista divino, pecado é pecado, afronta é afronta. A questão não é a afronta, mas o ser afrontado. E a partir do pecado, por causa do pecado, Deus declarou todos os homens seus inimigos. E por causa do pecado, Deus derramou então e continua a derramar da sua ira contra toda a humanidade caída. A humanidade vive em loucura, os homens lutam entre si e se matam, os homens praticam todo tipo de imoralidade, porque Deus derramou da sua ira sobre todos os homens inimigos de Deus. E é só a gente ler o primeiro capítulo de Romanos, ou preferivelmente toda a palavra. Agora vamos pensar o seguinte: depois de tudo isso, depois de toda afronta, depois de toda maldade, depois de toda depravação, o que foi que o Senhor viu em nós? O que foi que o Senhor viu em você que fizesse de você alguém merecedor do seu amor? Depois de toda afronta, o que Ele viu em você que fizesse de você alguém digno do seu amor? O que Ele viu em você? O que Ele viu em nós? Sabem o que Ele viu? Ele viu nada. Ele viu
nada. Ele viu absolutamente nada. Não, ele não viu em você formosura, não viu em você potencial, ele não viu em você algo de bom, ele não viu em você algo que fosse digno do seu amor, não viu nada em você. O que ele viu? Ele viu depravação, ele viu afronta, ele viu maldade, ele viu egoísmo, ele viu crueldade, maledicência, falta de misericórdia, violência, mentira, assassínio. O que é que havia em você? E é aqui onde nós encontramos o espaço, é aqui onde nós encontramos o lugar das boas notícias. Ele não viu nada em você, mas quando Deus olhou para dentro dele mesmo, quando ele olhou para ele mesmo, foi nele que ele encontrou razão, foi nele que ele encontrou motivo para fazer de você alguém digno do seu amor. Foi nele que ele encontrou tudo o que ele precisava para fazer de você algo do seu amor, algo da sua graça. Foi nele mesmo que ele viu, que ele encontrou razão para te amar, para encontrar valor, para derramar graça, amor. Foi nele. E quando ele encontrou nele mesmo razão para nos amar, qual foi a única solução que ele encontrou para manifestar esse seu amor? Ele se enviou. Ele enviou o seu único filho para morrer a nossa morte. Não foi? Eu não sei se de tanto você ter ouvido isso já não é. Eu não sou assim, coisa a mais. Ele morreu por mim, veio, né? Mas isso é algo grandioso demais. Isso é algo grandioso demais. Deus é santo. E agora a gente tem um pouquinho mais de noção do que é dizer que Deus é santo. Deus é santo, mas Ele se despiu, Ele se desfez da sua glória e veio como homem por causa do seu amor. Ele veio como homem. Pense comigo, se você tivesse esse poder, se você pudesse se transformar num ser microscópico, numa bactéria microscópica, você faria uso desse poder? Você se tornaria nesse ser asqueroso e insignificante para ter de viver no meio deles, para ter de viver cercado de outras criaturas asquerosas. E ali, pregar uma mensagem de reconciliação e saber que você seria morto por essas criaturas insignificantes e sofreria o pior dos abandonos e o pior dos sofrimentos. Você faria uso desse poder? Você não faria. Mas o Senhor, Ele fez algo de muito pior. Ele fez algo muito pior. Ele se despiu da sua glória e veio como homem. Viveu no meio dos homens, cheirou o cheiro dos homens, se submeteu a toda a necessidade, todas as limitações humanas. E como se o fato dele ter se tornado homem não tivesse sido humilhante o bastante, ele ainda sofreu o pior sofrimento, sofreu o pior dos abandonos e morreu o pior tipo de morte. Fez algo muito pior. E por quê? Por que que Jesus, Ele não apenas morreu, mas morreu da pior maneira que alguém poderia morrer? Porque Ele não simplesmente morreu, mas teve que morrer da pior maneira, teve que ser abandonado, teve que ser humilhado e sofrer até o último fôlego. Por quê?
Vamos ler alguns textos, novamente em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Romanos capítulo 5, versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de Cristo, reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. E vamos ver também aquele texto bastante conhecido em Isaías capítulo 53, texto que aponta para o sofrimento e morte do Senhor. Isaías 53, versículo 4, um texto escrito centenas e centenas de anos antes da vinda do Messias. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo Ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois Ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo Ele foi golpeado, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, Ele verá sua prole, Ele verá o seu filho e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Por que Jesus não apenas morreu, mas morreu da pior maneira que alguém poderia morrer? Jesus morreu porque Ele veio para ser o sacrifício para propiciação mediante a fé. E o que é isso?
E significa que Jesus, ele veio para ser o cordeiro do sacrifício, que iria satisfazer de uma vez por todas toda a ira de Deus contra todos os pecados de todos os homens de todos os tempos. Isso significa que Jesus, ele veio para que Deus Pai pudesse esmagá-lo, a fim de que toda a sua ira gerada por sua justiça pudesse ser satisfeita. Isaías 53:10: contudo foi da vontade do Senhor, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Foi da vontade de Deus, foi da vontade de Deus esmagar o seu próprio filho, porque foi essa a única solução de Deus, do amor de Deus diante do pecado dos homens. Para que a justiça de Deus fosse satisfeita, Deus Pai teve que esmagar Jesus. Deus Pai teve que fazer Jesus sofrer o pior dos sofrimentos, sofrer o pior dos abandonos, o abandono paterno, e sofrer o pior tipo de morte. Por quê? Por que Deus Pai fez isso com Deus Filho? Porque era exatamente isso que cada um de nós merecíamos. Era exatamente isso. Foi por isso que o Senhor em Jesus, ele derramou toda a sua justiça, ele derramou todo o pagamento exigido por todos os pecados de todos os homens de todos os tempos. Ele não poupou nenhuma gota da sua ira, derramou toda sobre o Filho, sobre Jesus. Deus havia livrado Abraão de ter de provar o seu amor, sacrificando o seu próprio filho. Deus livrou Abraão de ter de fazer isso, mas ele não livrou o seu filho de ser esmagado, de ser morto por suas próprias mãos, para que eu e você conhecêssemos o amor de Deus. E enquanto o Pai esmagava o Filho, o Espírito Santo ele se retirou e consentiu na morte daquele que havia se tornado maldito, na morte daquele que havia se tornado o meu e o seu pecado. Mas existem boas notícias aqui também. Existem boas novas em meio a todo esse sofrimento, porque o Senhor, ele na cruz, ele bradou: está consumado, está consumado. A dívida foi paga, a dívida foi paga. Sabe por quê? Não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais castigo, não existe mais razão para o medo, não existe mais inimizade diante de Deus. A ira de Deus não está sobre nós, não está sobre os que estão em Cristo. Deus jamais derramará da sua ira sobre você, sobre a igreja, sobre os cristãos. Nunca, nunca. Sabe por quê? Está consumado, foi pago, foi pago. Não existe mais dívida. Jesus, ele apagou toda a dívida, toda a ira de Deus foi toda paga em Jesus. Todo o salário do pecado foi pago quando o Pai esmagou o
pagou toda a morte do pecado. Não sobrou nada para eu e você pagarmos. Não sobrou nada. Em Jesus o Pai derramou toda a sua ira, da ira de Deus, e não sobrou nada para ninguém pagar. Ele bebeu, ele pagou toda a dívida. Não há nada para ser acrescentado, não há nada. Jesus pagou, apagou, quitou, bebeu todo o cálice da ira de Deus. Está consumado. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Mediante a fé, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador, ou seja, ser justo e declarar justo, considerar justo todo aquele que vive em Cristo, que está em Cristo Jesus, que permanece, que confia, mete a Cristo Jesus. E rapidamente, para finalizarmos, quando nós fazemos um estudo, uma análise mais aprofundada das religiões que existem no mundo, nós chegamos a uma conclusão bastante interessante. Pega todas as religiões que existem no mundo, faz um estudo mais aprofundado delas, e você chega à conclusão de que no mundo existem apenas dois tipos de religiões. Existe no mundo apenas dois tipos de religiões. Existe a religião das obras e a religião da graça. E a religião das obras, ela vai dizer o quê? Ela vai dizer que a resposta do mal do homem está no próprio homem. A religião das obras, ela vai dizer que se o homem quer se consertar com o seu, com a sua divindade, com o seu Deus, basta ele fazer isso, ou fazer aquilo, não comer isso, ir para não sei que lugar, não vestir isso, enfim, a religião das obras vai... Tudo em tuas mãos, ainda tens tempo a mim, eu compreendo a ti, te louvo, Deus da terra e céus, quão lindo é teu infalível amor, infalível amor. O Senhor não muda, sempre és o mesmo, o Santo Deus, infalível amor, infalível amor. És a minha rocha, em quem eu me apoio, és minha canção. Eu só canto a ti, Senhor. Tu tens tudo em tuas mãos, ainda tens tempo a mim, eu compreendo a ti. Te louvo, Deus da terra e céus, quão lindo é teu infalível amor, infalível amor. O Senhor
força que eu não compreendo, mas que bem sei que preciso